amores. Primeiro toque, hein? Vamos. Água, banheiro. Chama os coleguinhas que ainda não vieram. Vamos lá? Faltam só 5 minutos, hein? Para o segundo toque, hein? Pronto. Segundo toque, né? Vamos iniciar a nossa aula. Boa tarde. Podem sentar. Vamos começar mais uma videoaula, ok? Como sempre, com a nossa musiquinha do Boa Tarde. Todo mundo preparado? Vamos lá? Boa tarde, tudo bem com você? Eu estou contente em te ver, Bem rápido agora. Boa tarde, tudo bem com você? Eu estou contente em te ver, Boa tarde, meus amores. Vamos começar mais uma videoaula. Agora, a nossa chamada. Ana Júlia Borges, Ana Laura Teles, Ania Amália Fernandes, Caio Bruno, Cecília de Farias, Darla Serena Nunes, Davi Acioli, Gabriel Praciano, Gabriela Lima, Guilherme Faustino, João Pedro Borges, Júlia Beatriz Dotti, Laisa Rodrigues, Luíde de Farias, Maria Alice Bessa, Murilo Carpegiani, Pedro Arthur Machado, Pedro Walter de Holanda, Sofia de Farias. Vamos começar agora a chamada do segundo ano 2, da tia Jesuína. Adriana Miguel Barroso, Alana Maria Marques, Amanda Gugel, Amanda Macedo, Cláudio Miguel Farias, Enzo Gabriel Alves, Isaac Pereira, João Gabriel Chaves, Cauã Christian Ferreira, Leuri Emanuel Queiroz, Lucas Nascimento, Maíla Beatriz, Yolanda Allen, Lara Sofia. Boa tarde, meus amores. Vamos dar início a mais uma videoaula de história, tá bom? Então, vamos falar hoje sobre o quê? Sobre casas têm histórias. O que seria isso? As casas antigas, não é? Que tem várias aqui no nosso estado do Ceará, não é isso? Vamos começar copiando a agenda? Vamos lá, amores. Bem, espero que ela tenha para vocês copiarem. Se não, basta dar uma pausazinha no vídeo e copia, né? Mas lá na nossa correção, nós vamos ter normalmente a agenda, tá certo? Então, hoje, nós vamos falar sobre casa tem história, não é isso? E no nosso livrinho, da página que nós vamos começar hoje, que é a página 73, está falando sobre a primeira vila operária que apareceu aqui. Aqui não, em São Paulo, não é? Certo? Então, a Vila Maria Zélia, ela começou a ser construída em 1912 pelo médico industrial Jorge Atrite.
Ele fez essa vila para abrigar os 2.500 funcionários que trabalhavam na vila, na filial de uma tecelagem que ele tinha, da indústria dele. Ela chamava de Companhia Nacional de Tecidos da Juta. E ela ficava no Belenzinho, em São Paulo, certo? A vila ela foi construída com características da arquitetura europeia, dentro da capital paulista, mas ela tinha características das construções da época da Europa, viu? É natural que as construções sofram transformações, né? Com o passar do tempo. A casa que nós moramos hoje, muitas vezes não era daquele jeito. E quando a família vai crescendo, vai se construindo mais um vão, um quarto, não é? Nós fazemos modificações de acordo com as nossas necessidades, certo? Por isso é comum prédios, casas e monumentos eles serem preservados por governos responsáveis para proteger o patrimônio dos municípios, dos estados, como forma de manter a memória do lugar. A Vila Maria, ela ficava próxima ao rio Tietê. Vocês querem saber uma curiosidade sobre isso? Os habitantes do Belenzinho e dos bairros adjacentes, a exemplo da grande maioria dos habitantes de São Paulo, eles utilizavam esse local para locomoção e transporte de veículos com tração animal, porque na época em que ela foi construída não existia assim, esses carros como tem hoje, né? Eram mais veículos com animais, como carroças, carros de boi, tá certo? O alimento básico desses animais era o quê? O capim. E pelo fato dessa região onde foi construída isso, onde se situava a Vila Maria, ser um manancial inesgotável de capim, lá tinha muito capim, que era o alimento dos animais. Então o que os comerciantes faziam? Eles atravessavam o rio Tietê, com os seus carroções e os carregavam com feixes de capim. Atravessavam com as carroças lá para a vila, né? E carregavam elas de capim. Por quê? Para poder serem vendidos às pessoas que possuíam animais de tração. Porque era o combustível da época, né? Na época era usado o quê? Cavalos, né? Uma das poucas construções remotas dessa época foi da formação desse bairro foi a chácara de Dom Pedro. Vocês sabiam que Dom Pedro tinha uma chácara nesse mesmo local? Hoje, de frente onde era essa chácara, está um sobrado. E esse sobrado serviu de escritório para o piloto de Fórmula 1 Ayrton Senna. Que legal, não é? Agora vamos falar do nosso bairro, José Walter. Quando a tia Sandra chegou aqui, no Zé Walter, o Zé Walter não tinha tudo que tem hoje. Na frente da casa da tia Sandra tinha um grande descampado, muitas árvores e um cajueiro, que era usado na época como um campo de futebol. Os garotos da época, né, iam jogar futebol lá. Só que com o passar dos anos, nesse local foi construído o CSU Adalto Bezerra, que hoje está sendo construído o quê? A Cuca, um Cuca, né? E esse Cuca vai levar o nome da comadre Chica, que ficou muito famosa com os arraiados que ela fazia aqui no Zé Walter, não é isso? E agora estão construindo a Cuca, mas antes de construir a Cuca, eles construíram a Areninha. Então, a mãe da tia Sandra mora de frente para a Areninha, que foi onde a tia Sandra cresceu. Na época,
Os ônibus aqui eram muito precários, nós tínhamos apenas uma linha de ônibus. Hoje em dia, nós temos várias linhas de ônibus, não é? Nós temos o Maraponga, o J, o Maraponga L, nós temos o Castelão I, o Castelão N, nós temos a Cidade Jardim, nós temos até um ônibus que vai de Zé Baldo para o Papicu, para você ver como as coisas vão evoluindo, não é? Mas hoje, o que nós temos no Zé Baldo? Hoje no Zé Baldo nós temos banco, nós temos clínicas odontológicas, clínicas médicas, vários comércios, não é? Muitos mercantis, né? Assim. Até assim. Até conjuntos habitacionais, como o Arvoredo, que foi construído, não é? Arvoredo não, Monte Negro, que só levou o nome. O Monte Negro 1 e o Monte Negro 2. Até shopping nós temos hoje em dia no nosso bairro, não é? Nós estamos bem servidos de coisas aqui dentro. Do nosso bairro. Apesar de que, com essa evolução, também foi trazendo alguns problemas como segurança, né? Como é um bairro que tem muito comércio, nós já passamos a ter alguns problemas com a segurança, não é isso? Mas tia Sandra ama morar nesse bairro. Ele não é mais da mesma forma quando a tia Sandra era pequena, não é isso? E lá na casa onde a tia Sandra mora, a tia Sandra morava, né? Porque a tia Sandra casou e foi morar na casa dela. Lá na casa da mamãe da tia Sandra, que fica em frente à minha, é uma casa pequena, de 3 quartos, mas tinha um ótimo quintal onde a gente podia brincar, correr. Tinha várias plantas, várias árvores, onde a gente brincava embaixo, tinha coqueiro, a gente podia andar de bicicleta, fazer casinhas, esse tipo de coisa. Mas hoje em dia, lá na casa da tia Sandra, não tem mais quintal. É toda construída. Foi toda construída porque a necessidade em que os filhos foram crescendo e a necessidade de aumentar a casa para abrigar todos os filhos. Que legal, não é, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da nossa aulinha de hoje, tá certo? Foi sobre A Casa Tem História, só que nós aqui também temos aqui em Fortaleza, nós temos o quê? Nós temos o Teatro Alencar, né? Que é uma construção bastante antiga. Nós temos a Casa do Português, que fica ali na João Pessoa, que são casas antigas e que tem várias histórias de pessoas que moraram. Vocês viram como lá na Vila Zélia Maria, próximo a ela tinha a chácara de Dom Pedro, que depois, em frente a essa chácara, foi construído o sobrado, que esse sobrado, com a evolução do tempo, foi utilizado pelo piloto Ayrton Senna, que era aquele piloto de Fórmula 1. Um grande beijo da tia Sandra, da tia Jesuína, tá bom? E estou aguardando vocês, hein? Porque nós vamos ficar cada vez mais juntinhos, tá bom? Então, quem vai voltar para a nossa aula presencial, né? Um grande beijo. Quem não vai, outro beijo. Tá bom assim? Terminamos a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado, certo? E a tia Sandra vai voltar com a correção. Ok? Beijos. Boa tarde, meus alunos do Colégio 21 Educar. Vamos dar início à nossa correção de história. Agenda de história, né? Do dia 14. Casas tem história, né? Página 73, 74 e 75. A atividade é na página 74 e 75.
página 73, nós temos aí um textozinho, não é? Sobre casas tem história. Essa imagem que vocês estão vendo aí está falando sobre a casa Maria Zélia. É uma vila de casa, tá bom? A Sandra explicou, não foi? Sobre isso. No início dos anos 1900, muitas indústrias estavam começando a se instalar no Brasil. Para facilitar a ida dos trabalhadores às fábricas, foi criada a primeira vila operária, que foi na cidade de São Paulo, é a Vila Maria Zélia, e ela foi inaugurada em 1917. Essa vila de casas ela foi construída para abrigar os trabalhadores de uma indústria têxtil e possuía 221 residências, igrejas, escolas, consultórios e comércios, como açougue, farmácia, entre outros. Atualmente, poucas casas ainda se mantêm como eram no passado. A grande maioria delas já mudou bastante e os moradores não são mais os trabalhadores da indústria, não é? Vamos lá, agora para a página 74. Na página 74. Em sua opinião, é importante preservar construções como as da Vila Maria Zélia? Por quê? Conversar, né, com seus familiares e depois leia um trecho do depoimento de Dona Regina, uma senhora que morava na Vila Maria Zélia desde que era bebê. A gente ia fazer piquenique na beira do rio, às vezes no domingo. Então, pegava um lanche, uma fruta e uma garrafa de guaraná e reunia aqui na beira do rio uma turminha, umas 4 ou 5 pessoas, né? E a gente ficava brincando e comendo. Isso é um relato de uma pessoa que morava nessa Vila Maria Zélia, desde quando ela foi construída. Ela nasceu lá, né? Porque ela era bebê. Lendo o depoimento, é possível imaginar como era a vila na infância de Dona Regina? Por esse depoimento? Sim, as memórias da moradora se confundem com a história do lugar, não é? Porque ela nasceu e se criou lá. 2. No lugar onde você mora, há alguma construção antiga? Isso é uma resposta pessoal. Tia Sandra mora no Zé Walter. Desde pequena. Tia Sandra chegou aqui, tinha 2 anos de idade. Então, obras antigas que a Tia Sandra conhece daqui é a Caixa d'Água, o CSU, né? O Centro Alto Bezerra, que hoje estão sendo reformulados, foi construído uma areninha e estão construindo lá um cuca, não é? Que vai levar o nome da nossa comadre Chica. 3. Sua casa tem história? Faça as perguntas a seguir a uma pessoa mais velha de sua família que more com você e resiste à resposta. Essa resposta é pessoal. A tia Sandra não sabe a história sobre a casa dela, porque quando a tia Sandra veio morar aqui, a tia Sandra era muito pequena, mas conversando com as pessoas mais velhas, elas disseram como era a dificuldade aqui de transporte, não tinha calçamento, tudo era mais difícil. Não tinha vários comércios como tem hoje, que tem bancos, tem clínicas odontológicas, tem clínicas médicas, não é? E inclusive muitas praças. Na época que a tia Sandra veio morar, não tinha. Agora nós vamos para a página 75, tá? Página 75. Como nossa casa era na época em que foi construída e como está hoje, né? Bem, na época que a tia Sandra veio morar aqui, a casa dela tinha 3 quartos, um belo quintal onde a gente brincava de bicicleta, de correr, tinha várias plantas, pé de árvores no quintal, né? Mas hoje em dia, ela foi toda reformada e ela está uma casa de 2 andares, bem diferente da época quando a tia Sandra veio morar aqui. A intenção de modificá-la, por quê? A tia Sandra já respondeu, foi modificada, não é? Ela foi ser construída para adaptando para nossas necessidades, com a atualidade, né? Por passando os anos, foram passando as necessidades de aumentar a casa, por número de filhos, tudo isso, né? Conte a história de sua casa ao professor e aos colegas, lendo as anotações que você fez. Tia Sandra contou a história da casa dela, não foi? 4ª questão. Entreviste um de seus avós, uma pessoa mais velha, para descobrir como era a casa onde você morava na época em que eles eram crianças e como é atualmente.
Vamos fazer as perguntas a seguir. Só que na quarta questão, o item A é uma questão pessoal, não é? Como era essa casa onde você morava? A tia Sandra explicou que a casa só tinha 3 quartos, um belo quintal, não foi? A tia Sandra está falando da casa dela. Aqui vocês vão colocar a respostinha de acordo com a casa de vocês. Você mora na mesma casa até hoje? Caso more, que mudanças foram feitas nelas? A tia Sandra mora na mesma casa, tá? Só que, como a tia Sandra casou, a tia Sandra agora tem a casa dela, não é? Mas a minha mãe continua morando na mesma casa de quando a tia Sandra veio morar aqui no Zé Walter, certo? Agora, a tia Sandra tem uma observação. Providencie para a aula de artes do dia 17/7 o seguinte material. Vai ser uma máscara de proteção caseira. 32 por 32, um tecido de 32 por 32 centímetros, tá bom? 2 ligas para colocar na máscara, pode ser elástico, quem tiver elástico, tá bom? Uma tesoura sem ponta. Providenciar esse material para a nossa aulinha de sexta-feira, tá certo? Um grande beijo da tia Sandra, tá bom?